Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão Tri. Segunda-feira chuvosa por aqui. Estou na companhia de uma grande figura, um amigo que veio também aí da CI, era meu colega de comitê lá. Eu sou o Júnior Deni Ramos Mudança, para quem não conhece, e o nosso convidado de hoje é o Juliano Hoffmann. Vou ler rapidinho uma descrição que ele fez dele mesmo para compartilhar com vocês. Pai da Bia e da Milena, apaixonado por tecnologia e por pessoas, entusiasta do futuro, empreendedor raiz, não desisto nunca, muito bom. Propósito de conectar pessoas e simplificar a tecnologia. Agora, com o meu primeiro M&A concluído, é focar nas soluções inovadoras da nossa startup Floxys, com o uso de... Wearables. Me ajuda com essa palavra difícil. Continuar estudando para estar apto a ser um excelente conselheiro profissional, aproveitando o curso do IBGC que fiz recentemente, além de continuar participando nos conselhos da Fiergs, ACI Novo Hamburgo, Sindmetal, Rede RS 4.0, SESI, Senai, entre outros. Esse cara é uma lenda, é multifunções, tarefas, enfim. Então, Gil, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e espero que tu goste de estar conosco. Boa tarde, obrigado, Júnior, pelo convite, né? Eu também sou um grande fã teu, cara, gosto muito do que tu tá fazendo no setor de mudanças, aí revolucionando, né? Mudando o setor de mudanças. Essa é a ideia. E foi, acho que, uma grata surpresa, né, a gente ter se conhecido na CI. A CI tem feito muitas coisas por nós, né? Acho que vale até a menção aqui, a gente agradecer todo o trabalho aí, e principalmente na gestão do Diogo Loic, toda a revolução que ele e o Leandro estão fazendo na CI, acho que é muito legal mesmo, né? Então, de parabéns pelo trabalho, e esse momento é um presente que vocês acabaram, mesmo que indiretamente, proporcionando a gente, a união das pessoas. Exatamente. Gil, por favor, conta para nós um pouquinho mais de quem tu é, um pouquinho da tua trajetória, dos teus feitos, o espaço é todo teu. Show de bola, Júnior. Bom, eu acho que vamos começar pelo fim, né? Tu mencionou aqui que eu participo de algumas coisas, né? E eu acho que é muito importante nós, empresários, sabermos da nossa posição em relação à sociedade. Né? Ter empresa é legal, ganhar um bom dinheiro, normalmente o empresário que tem sucesso ganha. A gente também emprega pessoas, é importante, faz parte do processo, a gente emprega pessoas, a gente ajuda famílias, né? A gente faz uma troca nesse sentido, mas eu acho que faltam muitos empresários aí nessa pauta associativista, né? A gente deveria participar muito mais dos nossos sindicatos patronais, das associações de classe, como a CI, que a gente participa, né? Eu também tive a grata surpresa de ser convidado para estar no conselho do SESI e do Senai, né? Contando um pouquinho de mim, vim da indústria. Então eu acho que a indústria vem sofrendo demais no Brasil nos últimos 24 anos, que é o tempo que eu tenho de indústria. Então eu vi... A indústria estava no topo, praticamente, quando eu comecei a trabalhar nessa área, em 98. Né? E hoje a gente vê ela cambaleando no Brasil. Então eu acho que isso também passa um pouquinho, não vou botar toda a carga, mas um pouco dessa carga de responsabilidade, eu acho que passa pelos empresários que não participam, né, das suas associações, não participam da sociedade e principalmente, e não porque também da questão política, né? A gente sabe o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Então eu conclamo aí os empresários de plantão, os empresários que estão nos assistindo, para que façam uma reflexão e entendam se estão fazendo a sua parte também nesse ponto. Eu acho que é muito importante, desde que eu comecei a fazer isso e participar ativamente, tanto da CI quanto em outras entidades, o network aumenta muito. Boas pessoas a gente conhece, como te conheci lá na CI. Então eu acho que isso também é muito legal e é gratificante, né? A gente crescer como pessoas e se ajudar. Em alguns momentos, quanta ideia a gente trocou, né? Então eu acho que, cara, a gente precisa disso. Eu quero abrir um parênteses aqui, Gil, se me permitir, que mesmo estava comentando contigo, né? Eu recebi um convite de uma empresa de São Luís do Maranhão. Agora estamos em 2023. E quero compartilhar com vocês que em 2012, 13, estava fazendo lá meu trabalho final da administração.
E eu tive uma grande dificuldade de encontrar empresas de mudanças para responder um questionário, porque era todo mundo porteira fechada. E aí acabei encontrando outras transportadoras que atuavam em outros nichos dentro do transporte que contribuíram. E uma só, Bianca Mudanças, de Minas Gerais, Juiz de Fora, que vai estar me visitando nesse mês agora para uma imersão aqui em Novo Hamburgo, foi quem respondeu o questionário. E aí, essa empresa, Alencar Transportes, lá de São Luís, o proprietário lá, o Elton, teve 10 anos dentro de uma grande organização do segmento de mudança. Comentou comigo, Júnior, eu não encontro em nenhum lugar no mercado um treinamento, alguma coisa, um material bom para a gente profissionalizar cada vez mais o nosso setor e tal. E eu vi o trabalho que vocês estão desempenhando nos últimos anos. E eu me espelho muito nisso, admiro o trabalho de vocês. Eu gostaria muito que tu viesse palestrar aqui pro nosso time. Cara, fiquei extremamente feliz, honrado. Então, quinta-feira agora, tô indo para São Luís do Maranhão. Aí, fazendo o link com o que tu trouxe, cara, é isso. É tua obrigação, é minha obrigação ir para uma CI, fazer um networking e tal. Em tese, não. Mas quantos frutos a gente colhe disso, né, Gil? Com certeza. Então, por favor, saiam da cerquinha ali, de dentro de casa, exato, da bolha, e vai à luta, tia. Tu ajuda a ti mesmo e principalmente os outros, que é tão importante quanto. Parafraseando o nosso amigo Duda Kanzi, né? Que eu também conheci por meio da ACI, né? Servindo aos outros, a gente serve a si mesmo. Então, esse network, essa troca, ela só faz a gente crescer, faz o outro crescer e a sociedade, o nosso entorno cresce também. Então, acho que esse é um dos grandes papéis que nós empresários temos e a gente deve encarar ele com toda a responsabilidade. Perfeito, perfeito. E, cara, como se deu essa construção, assim, de... Porque eu só faço parte do comitê de serviços da CI. Tu tem aqui uns 300, cara, como é que tu administra tudo isso? Pois é, Júnior. Eu, quando entrei, né, entendi essa pauta, eu já participava do Sindimetal. Lá no Sindimetal nós temos um grupo de empresários, que é o do Vale Metal Sinos, que a gente chama. São empresários de pequenas empresas, pequenas e médias, que se reúnem para debater, para estudar, para trocar, né? E isso já é uma agenda, acho que talvez eu erre aí 10 anos, 12 anos, que eu estou nesse grupo. Esse grupo existe já há quase 20 anos, né, embaixo do guarda-chuva do Sindimetal. E a partir dele eu tive a oportunidade de participar daí do conselho do SESI e do Senai, né? A ACI também fui convidado pelo Daniel Campos, né? O Danielzinho, grande amigo nosso aí. Já esteve aqui, Dani, obrigado pela tua participação, espero que tu esteja assistindo esse episódio também. Então, assim, essa rede, esse network, ele vai te colocando em situações novas, né? E tu vai conhecendo gente, portas vão se abrindo, né? Conhecimentos novos tu vai adquirindo. E também tu mencionou, por exemplo, ali a questão do IBGC, eu acho que é uma questão legal pra gente só comentar rapidinho, né, Júnior? O quanto nas nossas empresas, sendo pequenas, sendo médias, a governança é importante, né? O IBGC me trouxe essa visão, né? Eu achava que governança era mais um entrave burocrático para nós empresários. Depois do curso eu tive clareza que não. E por que eu fiz o curso, cara? Porque eu estava na CI. A CI promoveu esse curso em parceria com o IBGC no ano passado. Então, assim, eu acho que a gente poderia ficar 1 hora aqui falando do quanto essa pauta de quebrar a tua bolha, de sair só do teu negócio e viver outros negócios com outras pessoas é importante. Eu teria trocentos exemplos, mas como eu fiz isso tudo, né? Administrando muito bem o meu tempo, e também tendo boas pessoas nos meus negócios que me permitiam flexibilidade de acompanhar essas agendas, né? Porque essas pessoas tinham um processo definido de trabalho, elas tinham uma alçada de decisão, que isso é uma coisa bastante complicada, às vezes, para nós empresários darmos para os nossos funcionários, né? Ainda mais empresa pequena, normalmente a gente responde por tudo, é todo mundo severino, né? Tá em todas as pontas. E eu era um cara extremamente centralizador. Extremamente centralizador. Até que num sábado de manhã, eu acordei com todos os sintomas de um infarto. Meu Deus. E aí eu vi que eu tinha que mudar. Então, dali em diante, isso foi no ano de 2009. 2008. Entre 2008 e 2009 que isso aconteceu. E aí eu fiz uma revolução na empresa. Eu parei de resolver tudo e comecei a delegar para as pessoas. Então, isso me permitiu aí, isso é uma agenda mais recente minha, tá, Júnior? A gente está falando aí talvez de 2018, 2019 em diante,
que eu me aproximei da CI de novo, e aí essas outras pautas também foram se abrindo, e me permitiu 21, 20 e 22 de participar desse monte de eventos. As pessoas até brincam comigo e me perguntam, né? Pô, cara, mas tu não dorme, tu não trabalha? Cara, eu trabalho, eu durmo, até série eu olho, né? Mas por quê? Porque eu acho que eu segui aquela cartilha básica, que é, cara, empresa organizada, minimamente organizada, para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer, alçada de decisão, para que elas possam fazer isso sem ficar perguntando pro dono da empresa a todo momento, eu faço o quê, eu faço o quê. Vai errar? Vai errar. Eventualmente vai errar. E aí o que a gente faz com o erro? A gente conversa sobre o erro, entende o que foi feito errado e aprendizado. Errar uma vez, beleza. A gente aprende com o erro para não errar de novo o mesmo erro. A gente erra coisas novas. Então eu acho que foi isso que me permitiu. E até lembrando, né, quando a gente estava junto no comitê de serviços lá da CI, eu acabei ganhando um reconhecimento, né, por não ter faltado nenhuma reunião. Tu também não faltou nenhuma, tu e o Marcelinho, mas depois, vocês entraram um pouquinho depois, né, que o comitê estava andando. Exato. Por quê? Porque tinha essa organização, eu tinha a retaguarda para poder fazer isso. E eu entendo, talvez nossa fala inicial, muitos empresários vão dizer, mas se eu sair do meu negócio não anda. Então, cara, uma segunda reflexão. Teu negócio precisa andar. Sentir? Feijão com arroz, o básico, tem que rodar. Nós não podemos admitir que a gente tenha que estar presente na empresa para o básico rodar. É isso aí. A gente está lá para fazer a diferença em algumas coisas. E eu sempre brinco, né, cara? Qual é o processo que tem que ser responsabilidade minha? Aquilo que eu treinar alguém, ou eu deixar isso para alguém fazer, vai requerer talvez um treinamento de muitos anos, vai requerer algumas skills que essa pessoa talvez não tenha, ou um conjunto dessas skills que talvez fique muito complexo realmente alguém te substituir nesse ponto. Então, são as coisas que eu faço. Aquilo que alguém me substituir é muito difícil. Se é fácil me substituir, cara, eu tenho o maior prazer em delegar e dizer, cara, isso aqui agora tu assume, toca. E eu acho que foi isso que me permitiu, Júnior, nessa trajetória aí recente desses 4 anos, estar em tantos lugares quase que ao mesmo tempo, né? Sim. Pulando de um para outro, sem que a peteca caia dentro da empresa. Perfeito, excelente. Cara, se tu puder contar um pouquinho das tuas empresas, né, do que eu e o Ju acabamos de almoçar juntos justamente para eu saber mais detalhadamente, porque às vezes falta tempo de saber, né, no detalhe as coisas, das situações. Compartilha um pouquinho dessa trajetória das empresas, como se deu, o que tu tá fazendo hoje, enfim. Fica à vontade. Beleza. Mas, cara, para eu falar um pouco das minhas empresas, acho que é legal eu comentar da onde saiu a história de ser empreendedor, né? Boa. Porque empreendedor, empresário hoje no Brasil, muitas vezes é demonizado. E, na verdade, nós somos boa parte do motor de crescimento desse país, né? Então, precisamos nos valorizar. E é interessante entender da onde nasce o empreendedor, né? Porque tem gente que diz que isso vem junto com... nasci com isso. Cara, no meu caso, meus pais eram funcionários públicos, né? Mas eles me contam que lá nos meus 8 anos, lá na 2ª série, né, eu escrevi uma redação dizendo que eu ia ser dono de negócio. Eu nem sabia que a palavra empreendedor existia, nem sei se usava na época, né? Isso nós vamos lá para 1980 e bolinhas. E eu escrevi essa redação e isso ninguém tinha me dito, né? Fiz lá todo meu ensino fundamental, hoje fundamental, né? Na época lá até a 8ª série. E aí fui pro Liberato, né? Mas antes de ir pro Liberato, cara, eu quebrei o pau com meu pai em casa. Por quê? Porque eu não queria fazer Liberato. Eu tava muito bem no Pio 12, eu era aquele aluno nota 9 e 10, ganhava medalha e, sinceramente, não precisava estudar muito, cara. Eu só prestava atenção em sala de aula, ajudava os colegas na matéria recém-aprendida. E isso era o suficiente para eu ir bem nas provas. E aí meu pai me pegou pelo braço e disse, não, cara, tu vai fazer escola técnica sim. É muito importante pro teu futuro. Vai ser um diferencial para ti. E tu não vai ficar nessa barbadinha que tu tá, não. Aí daí ele assim pra mim, ainda me lembro até hoje quando ele falou, olha, se tu não gostar da Liberato, não tem nenhum problema. Aí tu vai fazer Senai. Na época lá, o Senai pra... modelista de calçado, estava muito em evidência, né? Isso nós estamos no ano de 1993, nessa discussão. E se tu não gostar, não tem problema.
tu faz um ano de curtimento. E aí, se tu não gostar do curtimento, bom, guri, aí é o seguinte, né? Tu tem 18 anos, tu te vira, eu não vou te sustentar mais e o problema é teu. Boa. Né? Então, tomei essa puxada de orelha do meu pai. Aí a gente acabou, então, eu acabei fazendo a prova do Liberato. Só quero, antes disso, mandar um abraço pra ele. Figuraça, mudou com a gente há poucos dias aí. E parabéns pela joia que tu colocou no mundo. Segue. E aí fui fazer a prova, então, né, Júnior? Era final do ano, lá de 93. Não queria passar, então fiz a prova correndo. Depois me disseram que eu fui um dos primeiros a terminar de toda a escola, a terminar a prova. O que eu sabia eu respondi, o que eu não sabia eu chutei e fui embora. Acabei passando. Lá na Rabeirinha eram 120 aprovados, eu passei lá no 115, 116. Aí caí de tarde, eu só estudava de manhã. Aí eu falei para meus pais que eu não ia estudar, porque eu não ia estudar de tarde no Liberato. Aí minha mãe foi lá, conversou com a escola, me transferiram para de manhã. E aí, cara, muito a contragosto eu fui. E vou te dizer que mudou a minha vida. Porque é uma baita escola, um baita aprendizado. A gente falou antes de furar as bolhas, né, Júnior? Quando eu era estudante, eu estava numa bolha, estudando em escola particular, Novo Hamburgo, todo mundo com dinheiro, né? Uns mais ricos, outros menos ricos, mas todo mundo com dinheiro, uma vida boa. E aí eu vou pro Liberato, cara, eu tinha colega que não tinha dinheiro para almoçar, colega que não botava salsicha no pão porque não tinha dinheiro para pagar salsicha, comia pão com molho. Choque de realidade, né? Muito grande. E aí passaram-se esses 4 anos, e aí no finalzinho quando tu tá no 4º ano, tu tem a oportunidade de participar da Mostratec. E aí a gente estava fazendo um trabalho, era um trabalho sobre rastreador de satélite. E aí a gente resolveu se inscrever, eu e meu grupo, né? Era eu, a Débora e o Carlos. Vamos nos inscrever. Mas aqui só entre nós, tá? A minha motivação mesmo era participar da festa de encerramento da Mostratec, que era uma baladinha muito top. E aí a gente se inscreveu. E, cara, durante a exposição, aqueles 4 dias de exposição da Mostratec, cara, eu descobri talvez o que eu realmente gostava de fazer da vida, contar histórias. Então eu adorei contar sobre o nosso trabalho, apresentava o nosso trabalho assim com muito entusiasmo. E aí na festa de cerimônia, antes da balada, a gente daqui a pouco ouve o nome do nosso trabalho como sendo o ganhador do melhor trabalho para o Rio Grande do Sul. Meu Deus. E as premiações na época eram assim, era o melhor trabalho Brasil, melhor trabalho Rio Grande do Sul e melhor trabalho da Liberato. E a gente ganhou então o melhor trabalho Rio Grande do Sul. E com isso nos habilitou para participar, cara, de uma das maiores feiras do mundo de engenharias e segundo grau, que é a ISEF, International Science and Engineering Fair, que na época era patrocinada pela Intel. Então a gente acabou indo para os Estados Unidos em 98 e participar dessa feira. Que legal. E aí onde é que tem a contribuição, além, óbvio, de eu ter estudado no Liberato, né, aprendido eletrônica, tem a história do estágio obrigatório, né, quando está terminando lá ensino técnico, tem um estágio obrigatório. Fiz o estágio obrigatório numa empresa de automação industrial. Aprendi como funcionava a automação, máquina, processo produtivo, adorei isso. E o fato de eu ter participado dessa feira nos Estados Unidos foi um diferencial quando eu entrei em contato com uma empresa lá nos Estados Unidos, que é a Banner Engineering, e me coloquei à disposição para ser distribuidor deles no Rio Grande do Sul. Eu já tinha aberto a Spheric, que era a empresa que eu possuía até o ano passado, depois a gente fala disso. E eu comecei trabalhando com o pessoal da Mitsubishi no Japão, direto do meu quarto. Importei 5 quilômetros de fibra ótica, direto do meu quarto. A empresa era dentro do meu quarto. Então, por isso que eu me defino um empreendedor raiz, cara, porque eu inventei umas modas, assim, que naquela época dava pra fazer, hoje não teria como. Sim. Imagina que eu importei do Japão, eu não tinha nem alvará da prefeitura ainda na empresa, e eu já podia importar material. Trouxe quase 5 quilômetros de fibra ótica pra cá, pra vender. Vendi tudo. Aí descobri que aquilo ali não ia me dar dinheiro, do jeito que eu tava pensando. Daí eu fui tentar trabalhar com fibra ótica para telecomunicações. Estava começando aqui no Brasil. Aí quando eu calculei a quantidade de dinheiro que eu ia ter que ter para girar o caixa, eu precisava de uns 3 milhões de reais na época para poder fazer a operação de importar e tudo mais. Daí desisti também. E aí nisso eu fiz contato então com a Banner para ser distribuidor dos caras. Aí eles vieram me visitar, gostaram de mim
e me deram um contrato. Então, em outubro de 2000, eu virei distribuidor deles e fiquei nessa condição até dezembro do ano passado. Nossa. Foram 22 anos, não, 23 anos, né? Fecharia 23 agora em outubro, na verdade, fecharia, foram 22 anos distribuindo. Então, eu comecei com eles, adicionei outras marcas. Então, o que eu fazia na época na empresa? Eu comprava equipamentos de automação industrial e trazia para o Rio Grande do Sul e revendia, aplicava em projetos, engenharia. Esse era o trabalho dentro da Esferic. E aí, cara, a gente passou pelos sufocos lá, a queda das Torres Gêmeas, que eu já tinha dívida em dólar, e aí quando tem dívida em dólar e tu não tem proteção em dólar, e aí acontece um evento mundial aí, cara, é um cataclismo. Então eu quase me ferrei na época. Sorte que a empresa era pequena, a gente conseguiu dar a volta. Então foi o primeiro sufoco que eu passei. Depois veio algumas outras complicações. Aí 2009 também foi um ano muito ruim pra gente. A gente conseguiu sobreviver de novo. Também foi fatores externos mais internos. E aí vem um ponto, cara, que eu acho que vale a pena destacar aqui, que foi quando a Dilma se reelegeu, né, pro segundo mandato dela. Meu pai, de novo, meu pai me dando lições, seu João, ele me ligou e dizendo, cara, eu tava ouvindo o pessoal da Randon falar aqui no rádio, e isso era abril, maio, eles estão dizendo que para eles o ano já terminou, que eles já estão pensando no próximo ano, que vai ser um ano que vai ser muito difícil, né, para o mercado industrial, e cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu tava com a empresa enorme, 30 funcionários, e apostando muito em alguns projetos. E eu disse pro meu pai, não, deixa que eu mato no peito, cara. Isso aí não é bem assim. Sabe aquela história de tu estar na tua bolha e não ouvir os outros? Caí nessa. Resultado, Júnior. Quase quebrei a empresa. Na verdade, tecnicamente a gente quebrou a empresa. Eu tinha um consultor na época que estava nos ajudando e o cara chegou um dia e disse para mim assim, cara, em 2 semanas ou acontece um milagre, ou tu bota dinheiro novo na empresa, ou em 2 semanas tu não roda mais o teu negócio. Adivinha o que aconteceu? Aconteceu um milagre, cara. Entrou um projeto gigante pra gente, e dali a gente começou, foi indo. Aí a gente teve um baque no meio do caminho, ali em 19, que a Banner acabou tirando a exclusividade da gente. A gente era exclusivo deles no Rio Grande do Sul, porque eles queriam um investimento muito pesado no norte, nordeste do Rio Grande do Sul. E, cara, é uma região muito grande, muito complicado trabalhar lá. Eu acabei dizendo que eu não ia fazer isso. Então, eles abriram a região. Entrou uma outra empresa trabalhando aqui também. E aí, cara, assim, ó, eu vi o precipício na minha frente algumas vezes. E o que eu podia fazer, né, Júnior? Eu podia ficar chorando, reclamando e esperando o caos acontecer e a empresa quebrar. Ou eu levantar a cabeça e dizer, bom, seguinte, depende de mim, então vamos fazer acontecer. E foi o que eu fiz, cara. Aí a gente começou a recuperar devagarinho a empresa em 2019, e aí é isso que a gente chega em 2020. E o que a gente tem ali em 2020? Pandemia, quebra-braço. Pandemia, e aí eu me lembro até hoje, né, eu fechando a porta do escritório, naquele março fatídico ali, quando todo mundo foi mandado para casa, que eram 2 semanas só pra gente achatar a curva, né? E eu disse pra minha esposa, trabalhava comigo, a Patrícia, e disse pra ela assim, eu não sei se a gente vai ter empresa quando esse negócio passar. A gente tava lascado, né? Começando a se recuperar, mas, cara, ninguém sabia o que ia vir. E aí, cara, eu brinco, né? Às vezes as pessoas dizem, o cara teve muita sorte. Eu estava preparado pra ter sorte. Porque a gente fez o dever de casa, as vendas continuaram, a gente manteve contato com os clientes, os vendedores já trabalhando de casa, e a gente não parou a empresa em nenhum dia, tocamos o negócio, as coisas foram subindo de preço, faltando material nos concorrentes, mas o que eu tinha feito? A fábrica nos ajudou nesse ponto, foi muito interessante. Cara, vai faltar produto. Então a gente se atirou, comprou... Sinalizaram para vocês antes. Sinalizaram pra gente, então a gente fez compra programada pro ano inteiro de 2020, então a gente não ficou praticamente sem produto. Pontualmente, um ou outro produto deu problema, sim, mas a gente foi contornando. E aí um atendimento quase que exclusivo para cada cliente. E aí, cara, a gente passou 2020. Aí no meio disso, a gente ganhou uma grana
federal, literalmente. A gente tinha entrado com um processo contra o governo federal na questão do PIS e do COFINS, né, o ICMS, na base do PIS e da COFINS. E, de novo, por que eu soube disso? Porque eu estava participando lá no Sindimetal, e aí, ouvindo sobre isso, entendi que era uma pauta importante, a gente entrou, e no meio da pandemia, eis que a gente ganha, tem a sentença transitada em julgado, e aí ganha um reforço de caixa muito grande, que nos tirou do sufoco. E dali pra frente, cara, foi só alegria. Aí 21, gestão muito grande. Aí contratei uma pessoa muito boa para trabalhar comigo, para ser minha gerente comercial. Aquela história de delegar. Eu consegui fazer, talvez, da melhor forma em todos os anos, ali em 21. E as coisas foram indo. E aí, o que aconteceu, né, Júnior, em 21? O melhor ano da história da empresa em faturamento e volume de peças. Coisa linda. 2022, a mesma coisa, repetimos, o maior volume de vendas da história. Então, a gente fez um trabalho de sair do fundo do poço para um resultado excepcional em 3 anos. Bah, que legal. Os teus dizeres vão muito de encontro a uma fala que o Cássio, do Grupo Mônaco, teve aqui conosco esses dias. E também ele comenta que foi de 2002, eu acho, que ele tomou frente dos negócios da família junto com os primos dele. E levaram 16 anos, de 16 a 20 anos, acho que foram 16 anos o número que ele usou, num trabalho que ele foi trabalhando, melhorando, sempre com um atendimento excepcional assim para os clientes. E aí foi, eu acho que no boom da pandemia ali que ele deu o boom também. Deu a virada. Exatamente, onde ele tinha uma linha de trabalho excelente, recém tinha aberto uma loja maior, enfim, e virou a chave. Nossa, ele aumentou o faturamento várias vezes. Está com 4 lojas hoje. Mônaco, Cássio, parabéns, cada vez mais sucesso para vocês. Pois é, cara, e aí assim, no meio desse caminho, né, Júnior, eu tava lá em 2018, foi a última vez que eu fui visitar a fábrica lá nos Estados Unidos. Eles ficam lá em Minneapolis. E aí começou a se falar muito, cara, já existia a tal da indústria 4.0. Começaram a falar em solução cloud, que é nuvem, né? Solução em nuvem. E aí eu tive, sabe, um momento eureka? Disse, cara, esse negócio vai ser diferente, o chão de fábrica vai mudar. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Mas o insight que eu tive é de que vai ser diferente. Aí, lá dos Estados Unidos mesmo, liguei para um amigo meu, trabalhava comigo ali, o Lucas, hoje é meu amigo, né, e meu sócio, inclusive, na outra empresa. Liguei para ele de lá e disse, Lucas, nós vamos botar software dentro da empresa, porque até então eu só vendia hardware. E eu disse para ele, cara, as coisas vão mudar, o chão de fábrica vai se conectar com software em nuvem. Eu não sei exatamente como vai ser isso, mas vai mudar e, cara, vamos tocar dele. Beleza, Gil, eu não faço a mínima ideia do que tu quer fazer, mas eu topo. Voltei pro Brasil, daí a gente foi atrás de mais uma pessoa para software, aí a gente achou um cara excelente, contratamos ele, e aí eu vi os dois trabalhando junto, Júnior. De novo, momento eureka. Olhei para aqueles dois meninos na época, né, 23, 24 anos, disse, cara, dá para fazer muita coisa com esses 2 meninos. Então, ô gurizada, vem cá, vamos ter uma conversinha. Vamos montar uma empresa, nós 3? E aí eles toparam. Então, ali no finalzinho de 2018, nasce a Floxys, que é a nossa startup atual, é onde eu estou dedicando hoje o meu tempo para ela. Saiu desse insight que eu tive nos Estados Unidos, e aí ela se tornou uma empresa de verdade, CNPJ, aquela coisa toda bonitinha, organizada em 2019. Eu fiquei como investidor, então, dela, né? E os 2 guris, o Lucas e o Guilherme, trabalhando como desenvolvedores. E aí a Patrícia fazendo a gestão financeira e administrativa do negócio. E aí a empresa vem vindo, né? Hoje é o projeto que nós 4 estamos dedicados 100%. E durante esse período lá com a minha outra empresa, para a gente fechar essa parte da minha história, lembra que eu comentei, né, que os americanos tinham tirado a minha exclusividade, outra empresa veio para cá então. E o que aconteceu no final das contas, cara? A gente entrou num acordo. E nós éramos amigos de longa data já, e eles acabaram comprando, então, a Spheric, que é o que eu menciono na minha bio lá, que tu falou do meu primeiro M&A. Então, eu vendi a Spheric para esse grupo, que é o Grupo Sensorville, lá de Santa Catarina, um dos maiores grupos hoje do Brasil na área de automação industrial, que me permitiu, então, focar nesse meu novo negócio,
e que eu não tenho barreiras, né? Naquele outro negócio eu estava preso ao Rio Grande do Sul por questões contratuais e não tinha como fazer muita coisa diferente. Agora com a Flock, o que eu posso fazer? Cara, se eu quiser atender cliente em Marte, Vênus, outro exoplaneta aí que a gente vai colonizar... É contigo. É comigo, cara. Então... Excelente. Isso muda a perspectiva, né? E aí a gente tá, então, focado nesse projeto agora da Flock aqui começando com o Rio Grande do Sul, mas já de olho no Brasil e no exterior. Só para trazer um comentário, durante o almoço o Gil comentou também que ele tentou fazer a venda da empresa, da Esferi, que é essa empresa anterior, em 2016. 19. E era ainda um momento muito frágil da empresa, que não vinha de uma batida muito legal e tal. E passados 3 aninhos, conseguiu dar a reviravolta, a empresa passou a valer muito mais e ele fez um excelente negócio. Parabéns pelo trabalho colocado dentro da organização. Bem lembrado, Júnior, porque assim, todo mundo diz que normalmente o cara olha para vender a empresa quando tá ferrado, né? Exato. E aí vende o negócio por nada. Então eu tive aí de novo, estava preparado para ter sorte, né? A gente conseguiu ajustar a empresa e aí no melhor momento a gente vendeu. Aí meu pai me questionou, meu pai de novo, né? Sempre me ajudando e me questionando muitas vezes. Tá, cara, mas tu vai vender o teu negócio agora que tá bombando, no melhor da história? Sim, pai, é agora que a gente vende o negócio. E eu já tava de olho nas mudanças do mercado, e o mercado de distribuição, de revenda de equipamentos vai ser um mercado logo aqui na frente só para grandes empresas. Então tu tem que ter uma operação grande, não pode ficar preso a um único estado, muito caixa e condições favoráveis de Comex, de comércio, de exportação, de importação. E eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso na Esferic como o mercado ia me exigir. Então, a melhor coisa que eu podia fazer era vender. E deu tudo certo. Baita. Que bom que tu teve esse senso e agiu a respeito. Excelente. Cara, sobre a Flock, compartilha com a galera aí teus 2 produtos, qual a ideia. Olha, eu tirei o chapéu, tô abismado. Comenta lá, por favor. Bom, então, quando a gente começou com a Flock, né, como toda boa startup, a gente tinha muita motivação, mas não sabia exatamente o que a gente ia fazer, né? Como eu falei, a gente sabia que ia mudar o mercado, mas não sabia como. Daí a gente passou lá uns meses avaliando, começamos a construir uma solução, primeiro focado para a indústria, né? Estávamos vindo da indústria, eu já era uma figura bastante conhecida pela Esferic, então, beleza, começamos a trabalhar lá num projeto para desenvolver software de OE, que é a capacidade de medir o que a máquina produz e mostrar a eficiência dela. Aí a gente não conseguiu concluir esse projeto, porque no meio do caminho a gente foi questionado por uma grande indústria aqui do Vale dos Sinos, que ela queria uma solução para cutucar as pessoas. Os operadores, principalmente. Por quê? Eles tinham lá um conjunto de máquinas, essas pessoas trabalhavam cada pessoa numa máquina, e elas só tinham que atender a máquina quando ela precisasse de ajuda, porque ela era uma máquina automatizada. Uhum. Só que isso não funcionava direito, cara. E por quê? O ser humano não foi feito para olhar uma máquina trabalhar, ficar de braço cruzado 85% do tempo. Se o ser humano não está entregando alguma coisa, se ele não está usando o cérebro dele e pensando, cara, é uma atividade muito chata. Tu não vai conseguir prestar atenção. Então, no final, os caras não prestavam tanto atenção na máquina quanto deveriam. E aí veio, então, o insight da empresa de pedir uma ajuda pra gente. E aí, um dos meus meninos, escutando essa história, ele chegou pra mim e disse assim, ô Gil, eu tive uma ideia, posso te apresentar amanhã ela? Cara, isso era 4 da tarde. Eu disse, não, de 4 até as 6 eu não tenho nenhuma outra ideia pra resolver o problema, então beleza. Aquela coisa de filme, sabe? O guri não dormiu. Passou a noite inteira trabalhando no projeto. Chegou com uma protoboard, que é uma plaquinha de montagem de componente eletrônico, que eu usava muito no Liberato. Com um monte de fiozinho, um botão. Ele apertou o botão, Júnior, e aí ele tinha uma Smart Band no pulso. E aí apareceu uma mensagem. Só vibrou. E aí ele disse, cara, eu consigo conectar as máquinas com essas pulseiras. Daí eu olhei pra ele, cara, que troço genial. Vamos levar para o cliente validar. Levamos para o cliente validou a ideia. Aí a gente trabalhou alguns meses nessa solução. E aí vendemos uma POC, então, né, uma prova de conceito para a empresa. Botamos lá, os caras gostaram. E aí, então, hoje a nossa solução foi homologada nessa empresa.
né? E temos hoje 45, quase 50 máquinas sendo monitoradas, 700 variáveis sendo monitoradas em tempo real, e à medida que uma dessas variáveis sai da janelinha lá programada, por exemplo, preciso controlar a temperatura aqui. A temperatura desse processo é de 20 a 25 graus. Se subir de 25 eu quero um alerta, se baixar de 20 eu quero um alerta. Então é o que a gente faz. Em 2 segundos, alguém recebe a informação no pulso para avisar que a máquina está fora do parâmetro. Sensacional. E aí, os caras gostaram tanto que estão expandindo, a gente está expandindo super bem. Um outro cliente na época ficou sabendo desse nosso trabalho, também nos pediu, né? A gente também fez um baita trabalho nessa empresa. E é aquelas coisas de startup, né, Júnior? Até então, nós todos tínhamos outro trabalho. Eu trabalhava na Spheric, a Patrícia também trabalhava na Spheric, o Lucas também trabalhava na Spheric e o Guilherme também era professor no Senai. Então a gente fazia tudo isso, atendia as empresas, tocava esse negócio no tempo que sobrava. História típica de startup iniciando, né? Sim. E aí, cara, deu super certo. E essa solução, então, o que eu... Até então, tu falar assim, Gil, mas eu boto qualquer informação num relógio que tá ligado num smartphone. Com certeza, é bem fácil de fazer. Agora faz isso sem o smartphone. E foi o que a gente fez. De novo, a genialidade ali do Guilherme e do Lucas, eles criaram uma antena, um dispositivo de hardware que consegue gerenciar múltiplas pulseiras ao mesmo tempo. E as pulseiras não estão conectadas ao celular. Então a gente processa no software, o software manda via Wi-Fi para a antena converte o Wi-Fi para Bluetooth e manda para as pulseiras. Então a gente consegue monitorar informações e entregar para as pessoas sem a confusão do celular no meio. Porque imagina um celular no chão de fábrica. Cada um com um celular pareando uma pulseira para aquele celular. Cara, negócio inviável. Muita função. Então essa é a nossa super solução para a indústria. Né? E aí o que aconteceu com essa solução? A gente percebeu, Júnior, que tinha uma possibilidade muito grande, e aí outro termo aí dos startupeiros, né, pivotar essa solução, ou seja, criar uma solução derivada dela e a gente fazer o contrário. Em vez de eu mandar as informações para o pulso das pessoas, eu podia aproveitar o que a pulseira já estaria fazendo ali, que é coletando os biomarcadores, né, os biosinais ou batimento cardíaco, oximetria, né, nível de oxigênio, número de passos, e a gente aproveitar que a nossa solução estava pronta, desenvolvida tecnologicamente para também pegar esses dados e trabalhar no sentido de promover uma maior saúde dos trabalhadores na indústria através dessa solução. Né? Então a gente manda as informações daí via Bluetooth para a antena, a partir do relógio, transforma isso em Wi-Fi e manda para o nosso software. E aí, com o nosso software, a gente vai ter a possibilidade de acompanhar uma tendência de alteração. Vamos pegar o batimento cardíaco, que eu acho que fica bem fácil, né? O entendimento. Toda vez que a gente estiver estressado, nervoso, com medo, o que acontece com o coração? Dispara. Então, se a gente estiver monitorando o batimento cardíaco, e aí tu tá normal, né? Vamos chamar de normal aquele batimento ali, 60 batimentos por minuto. Daqui a pouco tu começa a ter um pico, vai para 100, 110, 120, eu posso alertar a pessoa, né? E dizer, olha, teu batimento subiu. E aí, por que a gente está fazendo isso? Acho que é legal dizer, né, Júnior? A gente teve a pandemia. Vamos chamar a palavra correta, transtornos mentais, né? Ansiedade, medo, depressão. E aí, em 2022, uma nova doença foi reconhecida como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença que pode gerar ônus tanto para as empresas quanto para o erário, para o governo, que é o burnout. Né? A pessoa fica muito, muito estressada, muito depressiva, ou uma soma de fatores, acaba tendo burnout, que é quase que um apagão, e a partir disso, ela perde a capacidade de trabalhar, ela perde a capacidade de se relacionar com seus amigos, com a sua família por um bom tempo, entra em tratamento. Eu tive alguns amigos que tiveram burnout, cara, e me relataram a situação, um negócio assim, horrível. Então, a gente com essa solução, a gente consegue trazer um monitoramento prévio das condições de saúde das pessoas
e dessa forma evitar que elas realmente fiquem doentes. Porque quando é que a gente sabe que a gente está doente? Quando já deu problema. Quando veio para o físico, e aí tu tá na iminência de cair. Então, com a nossa solução, a gente entende que a gente pode predizer essas alterações, avisar a pessoa, avisar a empresa, e assim a empresa pode ajudar o trabalhador a tomar medidas já no início para evitar que todo mundo tenha problema, porque todo mundo perde com isso. Sim. Ninguém ganha. Esse é o fato, né, Júnior? Sensacional. Eu sou admirador, assim, fãzaço justamente de empresas, assim, que partem de algo novo, que nem tu comentou, né? Isso ainda não existe. Então, tu criar algo que tu visualiza, tem a condição, pensa e cria, enfim. Então, cara, parabéns pela tua empresa, pelas tuas iniciativas. Tenho certeza que vai ser um absoluto sucesso. Até os 2 principais clientes do Gil são 2 grandes empresas e acaba que a gente tem o link com essas empresas através de projetos sociais. Então, acaba que a galera tá na mesma batida aí nas ajudas, nas trocas de ideias, enfim. Então, eu fico muito feliz por essas conexões que a gente acabou descobrindo hoje. Gil, a gente ainda tem um tempinho e eu gostaria que tu trouxesse alguns comentários sobre o que a gente falou antes, sobre custo de vida, Brasil. O Gil é um cara que está sempre atrás de conhecimentos, viajando o mundo, enfim, e ele tem muita condição de trazer o que ele vê lá fora versus o que a gente vive aqui no Brasil. Se tu puder dar uma palhinha, eu te agradeceria demais. Claro, Júnior. E até o fato de eu ter trabalhado muitos anos com importação de produto e podendo ir para os Estados Unidos, eu tive lá mais de uma dezena de vezes nos Estados Unidos, eu tive na Europa também, e eu sempre via o quanto era caro para o brasileiro, para a indústria do Brasil, investir em automação industrial quando comparado com os Estados Unidos, né? Porque lá, por exemplo, vamos pegar uma câmera para fazer inspeção de qualidade na linha de produção. Tu tira uma foto, vê se tá tudo ok, beleza, passou o produto. Alguma coisa não tá ok, tu rejeita o produto e tira ele da linha. Cara, um equipamento desses lá fora custa $1.500, $2.000, $3.000. Vamos pegar aí por base o salário mensal de um operador de máquina. $2.000, $2.500. Cara, nós estamos falando de um mês, talvez 1 mês e meio de salário de um operador para fazer esse investimento. Agora vamos trazer esse investimento para o Brasil. Uma câmera dessas aqui vai custar 20, 25, 30 mil reais. Por quê? Porque a gente tem o frete para trazer para o Brasil, porque o Brasil não produz tecnologia de ponta, é muito específico os nichos em que o Brasil tem uma tecnologia de ponta em equipamento. Quase tudo vem de fora. Então a gente tem que pagar o frete para vir para cá. Sabia que o Brasil é um dos únicos países, se não é o único país do mundo, em que a gente tem que pagar o imposto de importação sobre o frete também. Então, se eu comprar um produto de 100 e custou $100 para trazer de frete, eu vou pagar imposto sobre 200, não sobre o 100 do produto. Somos um dos únicos países do mundo que faz isso. E aí vem aquela cascatinha, né? Imposto de importação, PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ICMS, IPI, e aí tudo ainda calculado por dentro. Ou seja, um produto que custa X lá fora vai chegar aqui custando quanto? 5X, 6X. E aí a gente tem que botar a nossa margem de venda, porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? E aí a gente paga mais 30, 40, 50% de imposto na venda. Resultado, Júnior. Nenhum produto que lá fora custa um valor, aqui dentro esse mesmo produto vai custar menos do que 5, 10 ou 15 vezes mais, dependendo do seu enquadramento tributário. Os enquadramentos melhores dá 5 vezes mais caro. Ou seja, tu precisa de 5 vezes mais tempo para retornar um investimento em tecnologia no Brasil do que o americano, do que o europeu. E se a gente falar do asiático, cara, daí a gente vai chorar aqui, porque o asiático ainda é muito mais rápido, porque o custo lá de operação deles também é menor que o americano e o europeu. E eles fazem muito da tecnologia hoje é feito na Ásia. Então, o custo do Brasil de tecnologia, altíssimo. Mas que a gente estava comentando antes, que daí tu trouxe essa fala, né? Eu tive a oportunidade recentemente de ir para Hannover, lá na Alemanha, que é a maior feira de tecnologia do mundo, né? Talvez a Canton Fair seja maior por tamanho, mas em termos de qualidade e oportunidades, a feira de Hannover é essencial ali. E aí, de novo, cara, com o apoio do Sebrae,
participo muito dessa outra pauta também, Sebrae, Senai, Sistema S, a gente conseguiu ir para essa feira. E o que eu vi lá, Júnior, eu achei que, a gente sabe, a Europa teve inflação também, com a questão da pandemia, os Estados Unidos também. Mas, cara, eu comia um prato de comida lá, um frango gigante, com massa com camarão, grandes porções que alimentariam 2 pessoas normais. Eu, como sou meio comilão, como sozinho uma porção dessas, custando 12, 15. Uma pizza grande, cara, custando 18 euros. Se a gente converter, a gente não se diverte, né? Tem uma brincadeira aí. Mas quando a gente analisa, cara, quanto é o salário do alemão lá, do europeu, vamos voltar de novo, 1.500, 2.000 euros. Pelo menos isso todo mundo ganha lá. Cara, eu vou pagar 15 euros um prato de comida. Quanto custa vai comer uma massa com camarão hoje, aqui em Novo Hamburgo? Quanto é que tu vai pagar? 80? 100 reais, talvez, uma porção razoável de massa. Cara, a gente tá falando de um décimo não, mas um quinto, um sexto do salário mínimo. Cara, roupa. Comprei uma jaqueta pra minha filha lá, pra minhas 2 filhas, um jaquetão de inverno. Paguei 15 euros. Um baita de um jaquetão de inverno. Que aqui eu não compraria por menos de 300 reais. 20 vezes o multiplicador. Então, o Brasil tá muito caro. O Brasil sempre foi caro, mas hoje o Brasil ficou muito caro. Pós-pandemia, incrivelmente caro ficou. E o que é principal, Júnior? Que até comentei contigo, né? A maioria das pessoas não sabe disso. Por quê? Porque a informação, a mídia, ela não quer trazer esse detalhamento que eu tô te dando. Por quê? Porque, cara, não é interessante pra mídia, não é interessante pro governo. Porque daqui a pouco a gente teria uma revolução aqui dentro do Brasil. Se as pessoas soubessem como existe acesso muito mais simples a muito mais coisas lá fora, com o mesmo dinheiro, vamos dizer assim. E carro, comentei antes contigo, né? Eu comprei um carro agora. Cara, com o valor que eu tô comprando esse carro zero, que não é um carro nada demais, eu andava de BMW e Mercedes zero nos Estados Unidos e ainda tinha dinheiro para comprar uns 4 churrascos, eu acho. Então, cara, a gente precisa mudar isso no Brasil. E como é que a gente vai mudar? A gente tem 2 caminhos, né? Uma revolução, pegar em armas e fazer uma bagunça, uma balbúrdia monstruosa, que eu não sou adepto, né? Mas a gente precisa se envolver mais com a política de novo. Fala para nós, empresários, boas pessoas, se a gente não se envolver com a política, se a gente não ajudar a decidir os rumos da política, aquelas pessoas que estão lá vão decidir por nós. E aí, hoje a gente tem um governo que gasta. Acabou de sair aí início da semana passada, né? Quase 45 bilhões de reais de déficit no primeiro semestre. Cara, o que acontece na tua casa, Júnior, se tu gastar mais do que tu ganha? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Mas é isso aí. Mas é isso. No Brasil, se a gente gastar muito mais do que a gente arrecada, a gente tem 2 caminhos. Se endividar, emitir título de dívida, ou qual é o jeito mais fácil? Vamos tributar. Vamos aumentar imposto, vamos criar imposto, vamos criar renda, vamos criar contribuição, Cara, é só o que a gente escuta. O governo quer taxar isso, taxar aquilo, taxar aquele outro, quer taxar os mais ricos. O que aconteceu quando taxou os mais ricos na Argentina? O dinheiro dos ricos foi embora da Argentina. Quando fizeram isso na Europa, na França, a França tentou fazer isso, o dinheiro foi embora, voltaram atrás. Ah não, vamos taxar então distribuição de lucro. Cara, a gente já paga 40%, 45% de imposto sobre a venda. Ainda querem que a gente pague mais imposto sobre a distribuição de lucro. Querem que a gente pague imposto agora sobre herança. Aí, cara, tu construiu um patrimônio, tu quer deixar para os teus filhos, tu quer deixar para a sociedade, porque os teus filhos fazem parte dessa sociedade. Se eles tiverem uma condição de arrancar não do zero, talvez eles façam coisas melhores do que tu fez. Talvez empresas maiores possam empregar mais pessoas, gerar mais dinheiro para a economia. Aí tu vai taxar em 50% herança, né? Eu até não me importo, sob certo aspecto, de que as taxações aconteçam, desde que o dinheiro seja bem empregado. Perfeito. Cara, onde é que o dinheiro é bem empregado, arrecadado pelo governo? Vai tudo pro cofre, pro buraco negro lá de Brasília e não volta.
E agora, com a aprovação da reforma tributária, né, Júnior, o que os caras decidiram lá? Tudo vai ser decidido num conselhão, todo o dinheiro vai para Brasília e os estados e os municípios perderam a autonomia. Muita autonomia. Cara, é na contramão de todos os países que deram certo. Quais foram os países que deram certo? Aqueles países em que o pacto federativo funcionou bem, em que os estados têm a capacidade de se autogerenciar, de gerenciar o seu dinheiro, de gerenciar inclusive questões legais, e faz uma contribuição então para a União. Eu acho que é importante, tem que ter, né? Eu não sou aqui aquele cara, o ANCAP, que não podemos ter o Estado. Mas, cara, o Estado tem que ser pequeno e tem que nos servir. Perfeito. E do jeito que a gente está indo, o Brasil vai continuar sendo um país caro, e quem sofre mais num país caro como o nosso? O pobre. Pobre, cara. A classe média para baixo. É isso aí. E um país de classe média achatada, que é o caso do Brasil hoje, não é um país rico. Um país rico é onde a gente tem... Vai ter os pobres? Vai ter. Vai ter a classe média, vai ter os ricos e vai ter os super ricos. Cara, o modelo do capitalismo é assim. Mas o que a gente tem que propiciar? Que os pobres tenham condições de ascender, que tenham condições de estudar, que tenham condições de trabalhar, de empreender. Um dos melhores jeitos de tu ganhar dinheiro hoje, cara, é empreender. E a gente pode empreender na favela, na vila, pode fazer isso. E quando o pobre faz isso, e ele começa a fazer isso direitinho, e ele começa a ganhar um dinheiro, o que o Estado vem e diz, não, agora vamos te regular. Agora tu tem que abrir a tua empresa, tu tem que pagar esse monte de imposto, tu tem que pagar no seu... O que o cara faz? Desiste. E aí volta pros auxílios que não terminam nunca. Então eu te digo assim, Júnior, até isso é um papo para um podcast inteiro, né? Perfeito. Mas assim, cara, é preocupante o jeito como o custo dentro do Brasil está posto. E a gente precisa mudar isso. E só tem um jeito, cara. A gente tem que reduzir tributação. Para reduzir tributação, tem que reduzir o tamanho do Estado. E reduzir o tamanho do Estado com o governo que a gente tem hoje. Fica a pergunta, será que vai ser possível? Oremos. Galera, o Gil aqui trouxe várias pinceladas sobre diversos pontos aí. Falou sobre gestão de processo, gestão de pessoas lá nos negócios dele. Contou sobre a trajetória, né, desde o início dele, questão de Liberato. Pessoal da Startup Teams aí que eu participei ano passado, alguns migraram para o Liberato. Quero que vocês assistam esse episódio também e conheçam a história do Gil aí para vocês se inspirarem também. Uma visão política e econômica, não só a nível Brasil, mas a nível mundo, que eu acho que é importante a gente estar alerta também. Enfim, muito conhecimento, muita informação, e espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Gil, pra gente finalizar, infelizmente a gente tá indo pros minutinhos finais. Cara, a gente sempre pede pros convidados indicarem algum treinamento, algum livro, algum filme, coisas que fez sentido pra ti, que tenha feito sentido lá atrás, tenha feito sentido há pouco tempo atrás, enfim, o que tu indicaria aí pro pessoal, em geral? Já que a gente tá falando de gestão, né, Júnior, não vou indicar um livro específico, mas é quase um hype, né, mas é um daqueles hypes que vão e saem, é um hype que eu acho que precisa ficar, que é a pauta do ESG, né? Que é o Environment, Social and Governance. Cara, muita gente pegou essa pauta... Episódio anterior foi falado sobre isso. Ó, tá aí, ó. E o que a gente tem que... O que fica a minha dica nesse contexto? O episódio anterior, então, vai trazer muitas informações sobre isso, mas, assim, se você não conhece, vai atrás dessa pauta e principalmente no ponto da governança. Olhando para os nossos negócios, pequenas e médias empresas, a gente acha que fazer de qualquer jeito a gente sobrevive. Cara, sim, a gente sobrevive. Eu era assim na Esferic, boa parte dela, até que apareceu a oportunidade de vender ela. Daí eu descobri que a minha governança estava um desastre, cara. Tive que ajustar um monte de coisa para poder entregar a empresa da forma correta. Então hoje, o que eu estou praticando na Flock? Governança desde agora. Desde uma empresa pequenininha, desde que ela está nascendo, a gente deve ter. Então eu diria assim, estudem bastante sobre governança. É muito importante para qualquer tamanho de empresa. As grandes já fazem isso, mas os pequenos e os médios muito poucos. A gente tem que criar esse hábito. E aí o IBGC é um dos institutos que tem muito material no site deles. Tem cursos também.
eu recomendo bastante. A CI, inclusive, está agora com as inscrições abertas para o segundo curso, né, para conselheiro profissional, e nesse curso de conselheiro vem muito insight sobre governança também, né? Boa parte da pauta do curso é governança. Então é um tema que tem me atraído muito e eu tenho estudado bastante e acho que é importante participar de eventos, videocasts, podcasts, leituras sobre o tema, porque vai ser fundamental para que a gente possa sobreviver nesse ambiente hostil que se apresenta para nossas empresas aqui no Brasil. Boa. Gil, te agradeço demais pelo teu tempo, pela tua presença. Para mim já foi uma aula, de novo, é sempre uma aula estar convivendo contigo. Tu vai voltar, espero que tu dê o ok aí para novos convites. Com certeza. E, te agradeço de coração pelo dia de hoje. Foi um prazer estar na tua companhia. Que bom, Júnior. Eu fico contente sempre em contribuir, né, com projetos legais. Esse aqui é um projeto muito legal, né? Gosto muito do teu trabalho na N Ramos também. E tô sempre te acompanhando, até nas férias lá eu fico te coringando e vendo quando tu tira as férias. E, cara, sempre aberto, sempre que tu tiver a oportunidade aí e tu achar que eu puder contribuir, pode me chamar, que a gente dá um jeito de criar um espaço aí e te atender. Show de bola. Te agradeço de coração. Pessoal, a quem nos assistiu, muito obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado. Comentem, mandem um episódio aí para pessoas que vocês entendam que faz sentido assistir esse conteúdo. E até a próxima. Grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais.